Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre comparação de datas em PHP. Só que antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o vídeo de hoje aqui eu trouxe dois arquivos aqui no projeto, um chamado styles.php que contém alguns estilos aqui CSS para deixar os nossos exemplos aí um pouquinho mais bonitos, e o index.php que tem apenas o título aqui que já está no navegador aqui, e ele inclui aqui o arquivo de estilos, mas nenhum desses arquivos aqui, ou os códigos já implementados aqui, influenciam nos resultados das funções de comparação de data que a gente vai ver no vídeo de hoje, são apenas para estilização do vídeo. E sem mais enrolação, bora começar o vídeo de hoje. Galera, aqui no arquivo index.php, que já está carregado aqui no meu navegador, eu vou colocar aqui algumas estruturas para nos ajudar nos nossos exemplos aqui, tá? Então a primeira coisa eu vou colocar uma linha horizontal aqui, um HR, só para separar os nossos exemplos, beleza? Então eu vou colocar aqui um echo. E vou colocar um HR aqui, uma tag HR aqui do HTML, beleza? Abaixo aqui eu vou colocar um outro echo, galera, que aqui eu vou colocar o título dos exemplos. Então aqui eu vou colocar um H2 e dentro desse H2 aqui eu vou colocar o título do nosso exemplo. O primeiro exemplo vai ser a comparação utilizando str2time. A str2time, galera, é uma função do PHP que consegue converter uma string de data em um tempo, em segundos. E aí a gente utiliza esses segundos para fazer as comparações aqui no nosso projeto, beleza? Então, galera, eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou colocar algumas variáveis para nos ajudar neste exemplo. Eu vou criar uma primeira variável aqui chamada dateA, que vai receber aí, galera, uma string de data. Vou colocar aqui 2022, 11, 20, beleza? Então aqui eu tenho essa data aqui como data A e eu quero comparar com uma data B, beleza? Então eu vou colocar aqui data B, né, date B, e eu vou comparar com o dia 21. Beleza? Eu vou verificar a data A e a data B aqui, né? Eu vou fazer a comparação delas. E para isso, galera, eu vou converter essas duas strings de data em tempo, né? Em segundos pra gente. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada timeA, que vai receber str2time, que é a função que a gente vai trabalhar aqui. E eu vou colocar o dateA aqui dentro, beleza? E a mesma coisa eu vou fazer para a variável B aqui, o dateB. Então, eu vou colocar timeB. Beleza? E aqui ele vai executar str2time do dateB. Beleza? Dessa forma, galera, eu já tenho a conversão em segundos dessas duas datas aqui e já dá para a gente começar a trabalhar aí as validações, né, as comparações dessas datas. Só que antes disso eu vou colocar aqui, galera, alguns debugs para a gente ver essas datas e esses tempos aí em segundos aqui no nosso navegador. Beleza? Então eu vou colocar um debug aqui. Eu vou deixar na mesma linha, galera, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar aqui no código, tá? Mas no seu projeto pode deixar em linhas separadas, não tem problema nenhum. Primeiro, dateA. Aí aqui abaixo eu vou colocar... já vou colocar o timeA aqui abaixo para ficar juntinho. Então, timeA e dateA. E aqui eu vou colocar dateB e timeB. Beleza, galera? Então eu vou atualizar aqui no navegador só para a gente ver esse debug aqui acontecendo e para a gente ver aí os dados que a gente vai trabalhar nessas comparações, beleza? Deixa eu atualizar aqui. Olha aqui, galera, então tem o 20 de 11 de 2022, este daqui é o time desse cara aqui, né, o timestamp dessa data aqui. A gente tem 21 de 11 de 2022, a gente tem esse outro timestamp aqui, galera. Ele está considerando a hora zero, galera. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 000000, eu vou continuar com a mesma quantidade de segundos aqui, né? Ele não muda. Mas se eu troco aqui, por exemplo, para 1 hora aqui da manhã e aqui 5 horas da manhã, por exemplo, ele vai mudar a quantidade de segundos ali pra gente, beleza? Eu vou deixar apenas as datas aqui, galera, pra gente não confundir aqui. Então vai ficar as strings de data e os segundos aqui apresentados. E agora a gente já consegue começar a fazer as nossas comparações, galera, porque agora eles são números, né? Então a gente pode utilizar os operadores aí de comparação do PHP mesmo, beleza? Então eu vou colocar aqui embaixo, galera, acho que eu vou copiar esse exemplo aqui. Só que agora eu vou trocar, galera, por um var dump, para ficar melhor ali a nossa impressão aqui, para ele dar true ou false aí de uma forma mais legal pra gente, beleza? Então, galera, o que eu vou fazer? Aqui eu vou separar, acho que esses exemplos aqui pode ficar legal. Aqui em cima eu vou colocar assim, ó, A menor que B. Então eu vou validar se a data A ela é menor do que B. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o timeA menor que timeB. Beleza? A gente vai usar este exemplo aqui. Deixa eu até diminuir essa tela aqui, galera. Acho que vai ficar melhor. Então, timeA menor que timeB. Se eu duplicar esse carinha aqui e colocar A maior que B e trocar o operador aqui,
Então A vai ser maior que B. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, galera, se ele é igual. Então eu vou colocar igual, igual, time A igual, igual, time B. Então aqui eu coloco igual, igual. Beleza? Vamos testar esses caras aqui, vamos ver se essas comparações aqui funcionaram, beleza? Vamos atualizar aqui. Olha que massa, galera, trouxe aqui, só que ficou colado aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Deixa eu dar 2 pontos aqui, um espacinho, acho que vai ficar mais legal. Vamos atualizar agora para ver. Agora sim, galera, A menor que B, true. A maior que B, falso. A igual a B, falso também. Se eu trocar aqui, por exemplo, colocar 19 aqui, galera. Então, ao invés de 20 aqui é 19. Então, agora eu tenho falso aqui. A não é menor que B. A é maior que B, sim. E aqui ele não é igual. Se eu colocar aqui, por exemplo, dia 20 aqui, né, 20 e 20, ele vai dar falso nos dois e aqui no último ele vai dar verdadeiro, beleza? Então, galera, deixa eu voltar aqui para o dia 21 e aqui o nosso exemplo inicial com A menor que B, true, A maior que B, false e A igual a B, false também. Para o nosso segundo exemplo, galera, a gente vai usar mais ou menos essa estrutura aqui de debug, só que os dados aqui de cima a gente vai mudar um pouquinho, beleza? Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse exemplo de número 1 aqui, beleza? E eu vou colar aqui abaixo como exemplo de número 2, beleza? E aí esse exemplo de número 2 eu vou chamar de datetime. Datetime é uma classe do PHP muito legal aí, muito versátil, que nos dá muitas informações de datas, galera. E com ela a gente consegue fazer muita coisa mesmo. A gente vai ver algumas coisas aqui no projeto de hoje, beleza? Então, date A e date B, a gente vai manter esses mesmos valores, ou a gente pode mudar. Ah, vamos mudar aqui para fazer um exemplo diferente. Então, dia 29 do 11, e aqui eu vou colocar dia 30 do 11, beleza? Eu tenho esses dois valores aqui diferentes, né? Então, dia 30 do 11, 29 do 11. E agora, este time aqui, galera, a gente não vai usar mais o str2time, a gente vai usar a classe datetime. E para ela a gente vai fazer o seguinte, new datetime e passa a data aqui para ela. Dessa forma, galera, eu criei uma instância de datetime com essa data aqui definida. Beleza? E aqui abaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, new datetime aqui também, beleza? O que eu vou fazer, galera? Aqui abaixo ele já está com os debugs do datetime, né? Dos dois, tanto do A quanto do B. E aqui ele já está com a validação aqui dessas comparações. Então, se eu atualizar e tudo estiver certo aqui, ele vai realmente executar as comparações das datas aqui para mim. Então, eu vou atualizar aqui no navegador só para a gente ver se foi fácil assim para fazer essas comparações, né? Deixa eu atualizar. Olha que massa, galera, ele trouxe aqui, então, 29 do 11, e aí agora o time é uma instância de datetime, né, então ele definiu aqui a data e também a hora aqui como meia-noite, né, 0 horas aqui, já traz o time zone também, aqui ele trouxe o dia 30 também no mesmo time zone, e ele traz aqui pra gente também a 0 hora do dia 30, né, se eu coloco aqui os dados de horário, como 010000, né? Então, se eu trago isso aqui, galera, ele traz para mim este horário, olha que legal. Então, ele trouxe aqui, da mesma forma que o outro exemplo, eu vou deixar somente as datas, né? Então, aqui fica a data, a instância de datetime, a outra data e a instância de datetime também. E aqui abaixo, olha que legal, galera. A menor que B? Sim, A é menor que B, então deu true aqui. A maior que B, false, e A igual a B também false aqui. Se eu fizer o seguinte, galera, eu vou trocar agora, galera. Eu vou colocar agora 2023 aqui. Vou trocar o ano aqui, se eu atualizar. Agora A não é mais menor que B, agora A é maior que B. E A não é igual a B aqui, porque ele deu false aqui também. Se eu coloco os mesmos valores aqui, né, então deixa eu voltar para 2022 e colocar 30 aqui, vamos atualizar. Ficou falso e falso para maior e menor, e agora eu tenho o true aqui para o igual. Então, dessa forma, galera, a gente consegue sim validar utilizando a classe datetime. Então, se você precisar de uma validação um pouquinho maior, ter mais informações das datas, de time zone e tudo mais, datetime é uma ótima ferramenta aí para você utilizar dentro do seu projeto, beleza? Então, esse exemplo de número 2, a gente usou uma classe aí para validar, né, esses dados aqui, porque quando eu utilizo os dados dessa forma aqui dos times aqui, ele me retorna o timestamp. Então, no geral, ele vai me retornar a mesma informação que este carinha aqui em cima que a gente converteu para timestamp ali com str2time. E galera, pra gente finalizar aqui e ter um terceiro exemplo bem legal aqui no vídeo de hoje, tem uma coisa que vocês me pedem bastante aqui nos vídeos, que é a diferença, né? Calcular a diferença entre datas, e a gente vai ver isso daqui utilizando a classe datetime, beleza? Então deixa eu copiar esse exemplo aqui, galera. Eu vou pegar somente o primeiro debug aqui, porque a gente vai fazer um pouquinho diferente os debugs aqui embaixo, beleza? Então, galera, o que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou apagar esse date A e date B daqui, galera, e vou só utilizar esses times aqui embaixo, beleza? Porque a
gente vai usar a instância aqui de datetime. E aqui eu vou trocar para exemplo de número 3, vou colocar diferença entre datas. Beleza? Aqui eu vou trocar aqui para ter uma data mesmo, então vou passar uma data aqui como 2022, 11/29. E aqui eu vou utilizar uma outra data aqui, eu vou colocar 2023, 11/29. Então eu quero um ano aí de diferença, né? Quero calcular essa diferença aqui dessas datas, beleza? Então aqui ele vai imprimir pra gente o time A, beleza? E vai imprimir pra gente também o time B, beleza? Eu vou atualizar aqui no navegador só pra gente ver esse exemplo aqui funcionando, tá? Então deixa eu atualizar aqui. Exemplo de número 3, diferenças entre datas. Então eu tenho 29/11 de 2022 e tenho uma outra data, 29/11 de 2023. Para calcular a diferença entre datas, galera, a gente vai obter um intervalo entre elas. Para isso eu vou criar uma variável aqui chamada diff, galera, para calcular essa diferença, né, esse intervalo aí pra gente. E eu vou colocar time A e executo uma função da datetime que é a diff mesmo. Então aqui dentro eu vou ter time A, diff, time B. Dessa forma eu consigo calcular a diferença entre essas datas aqui. Então deixa eu colocar um debug agora desse diff aqui para a gente ver o que ela pode trazer para a gente, galera. Quais são as informações, beleza? Vou atualizar aqui no navegador. Olha que massa, galera. Ele trouxe aqui o nosso intervalo, né? O nosso intervalo aqui de datas e ele traz para a gente que a diferença é de um ano. Olha que legal, de um ano aqui e o total de dias são 365 dias. Se eu coloco, por exemplo, aqui, galera, 30/11 aqui, 30/11, olha que legal, ele vai trazer que é um ano e um dia, com 366 dias. Se eu coloco um intervalo menor aqui, por exemplo, 2022 ainda, 12/15 aqui, então 15 de dezembro de 2022, e eu atualizo, ele me dá 0 anos aqui, então não é nem um ano, né? E aqui eu tenho 16 dias. Se eu coloco aqui, por exemplo, 02 aqui de 2023, ele vai me dar alguns meses aqui, então ele me dá 2 meses e 17 dias. No total de 78 dias. E como que eu consigo pegar essas informações aqui, galera? Basta eu utilizar este mesmo nome aqui como propriedade. Então deixa eu colocar aqui numa linha abaixo, galera, eu vou colocar diff e passo aqui days, por exemplo, para obter a quantidade de dias. Se eu atualizar, eu tenho aqui a quantidade de dias aí do meu projeto. Deixa eu colocar aqui dessa diferença de datas, né? Então deixa eu colocar dias aqui. E ele traz aqui pra gente 78 dias de diferença, né? Se eu voltar aqui para 11 aqui e 29, ele vai me dar aí 365 dias, um ano aí de diferença entre essas datas. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos aí a fazer comparação de datas utilizando o str2time e também a classe datetime, né? E como um a mais aí no vídeo também, a gente aprendeu a calcular a diferença entre datas utilizando aí a própria classe datetime aí de uma forma muito simples e conseguindo obter informações de quantos anos, meses e dias aí tem de diferença entre duas datas. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.